A partir de hoje, os usuários dos chamados frescão ou tarifa, que fazem trajeto intermunicipal, serão informados se ainda há lugar no ônibus. É o seguinte, as empresas agora são obrigadas a colocar no letreiro a informação de que o ônibus está lotado, já que é proibido viajar em pé nesse tipo de transporte. Agora, será que isso vai funcionar mesmo? Veja na reportagem de Salutiel Filó. Agora é regra. Ônibus intermunicipal que estiver com todos os assentos ocupados tem que botar a expressão lotado no letreiro. Essa inscrição faz com que o passageiro veja à distância que não há mais lugar para ele. E aí ele não tente entrar no veículo e depois não queira sair. Ao mesmo tempo, a empresa que não consegue retirar o passageiro roda de maneira errada. A determinação, que vale para ônibus de uma única porta, aquele conhecido como frescão, é do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio, o DETRO, que nesta segunda-feira publicou uma portaria em Diário Oficial. A ideia é fazer com que o passageiro seja informado antes mesmo de embarcar de que não há assentos disponíveis no interior do coletivo, evitando que o usuário viaje em pé. Mas quem pega ônibus todos os dias não está botando fé no funcionamento dessa regra, não. Vai pegar o ônibus, aí você não sabe se está cheio, tu entra, depois que você entrou, para voltar é ruim, entendeu? Eles falam uma coisa, mas não cumprem nada não, isso é tudo conversa. E parece que a intuição do Jorge não estava errada não. Veja só a Rosilene, que chegou a entrar no ônibus, mas desistiu ao constatar que não tinha como viajar sentada. Do lado de fora do coletivo, não havia nenhum aviso sobre a lotação. Totalmente cheio e quebrado. E não tem nenhum letreiro dizendo que tá cheio, né? Não. É um ônibus desse que a gente tinha que ter o quê? Só lugares, tiver cheio, passa direto, entendeu? É um ônibus que a gente não poderia ficar em pé, porque a gente está arriscando a vida da gente em pé, passando na ponte. Mas o que o passageiro deseja mesmo é ter dignidade durante a ida e a volta do trabalho. Qual solução poderia ser dada? Colocar mais ônibus no horário de rush, né? É o horário que o pessoal vai para o trabalho pela manhã e à tarde, né? Deixa eu chamar o Salu aqui, ele fez a matéria, até para a gente comentar mais, ele ouviu lá a população, né? O povo falando com ele e tal. Ô, Salu, você já usou esse ônibus? Já andou nesse ônibus frescão? Já andei, já usei esse ônibus, sim, principalmente para minha cidade, Nova Friburgo. Mas esses intermunicipais assim mais distantes, Clóvis, de cidades mais longas, de fato não viaja ninguém em pé. Mas, ouvindo ali essas pessoas, esses passageiros, eles me relataram o seguinte: esses ônibus que fazem aqui municípios da região metropolitana do Rio, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, vai para a Baixada Fluminense, esses frescões, eles não são, Clóvis, adaptados para transportar pessoas em pé, não tem onde você se segurar. Existe só a poltrona, você não tem onde pegar, não existe um corrimão ali para você se firmar caso o ônibus freie, dê, né, aqueles arranques bruscos. O passageiro, ele pode vir ao chão, por isso que é proibido, inclusive, passageiros andarem em pé neste tipo de coletivo, que tem até os corredores mais estreitos devido ao tamanho das poltronas serem maiores. Então já não poderia andar em pé, não deveria nem existir ali uma regra para isso, já que é lei, não pode, passageiro não poderia andar em pé nestes coletivos. Mas conversando com passageiros ali, eles me relataram o seguinte: dependendo do horário, se eles não se arriscarem, eles não conseguem ir para casa, porque todos os ônibus acabam passando cheios. E eles sempre entram, vão até a roleta, quando vê, já estão ali 2 horas, 3 horas esperando um com alguma vaga, acaba entrando e o ônibus leva irregularmente o passageiro em pé mesmo, senão esse passageiro não consegue ir para casa. Veja só que risco, Clóvis, esses passageiros enfrentam, e agora o DETRO criou essa regra para que seja avisado ali que o ônibus está lotado, mas a solução seria colocar mais ônibus, que inclusive, Clóvis, estes frescões têm uma tarifa mais cara, exatamente por não poder carregar ninguém em pé. Então não deveria mesmo, as frotas, estas empresas, elas deveriam colocar uma quantidade maior de coletivos, porque elas faturam para não carregar ninguém em pé, Clóvis. A Rosinelli escreveu pra gente, a gente colocou na tela ali, hashtag
tá na Hora Rio, ela comentou: boa noite. Quanta bobagem essa questão do letreiro dos ônibus. O que falta é educação e bom senso para todos. As pessoas dando opinião, até porque a moça que você entrevistou falou a verdade. Se está lotado, não precisa parar ali, a não ser que alguém vá descer, né? Aí a pessoa desce e vai embora, não teria que estar criando. E outra coisa, essa história de andar de pé no ônibus, até no ônibus urbano é um perigo. Quer ver? Se você dirigir e não usar cinto de segurança, você é multado. E olha que você está num banco confortável, num carro pequeno, com mais segurança. O carona, a mesma coisa. Agora, no ônibus coletivo, todo mundo de pé, se acontece um acidente, todo mundo se machuca e ninguém faz nada, porque sabe que não tem transporte suficiente para o povo de qualidade. Não é verdade, ô Salutiel? Exatamente, Clóvis. Deveria ser uma via de mão dupla, mas as regras só valem quando é conveniente. Quando não é conveniente, é o que você disse. Transporte de massa, como transportar todos sentados em ônibus, sabendo-se a quantidade de coletivos que circulam em uma cidade com milhares e milhares, centenas de milhares de passageiros. Acaba-se que existe uma regra ali para você, no seu transporte particular, utilizar o cinto de segurança, mas quando você entra num ônibus, onde deveria se valer a mesma segurança para o usuário, para quem está sendo transportado ali, não existe regra nenhuma, muito menos, nem mesmo para quem está sentado. Não existe cinto de segurança nos assentos dos ônibus comuns. E uma freada brusca, uma batida, um acidente, pode jogar aquela pessoa que está sentada contra o assento da frente, contra outras pessoas, e pior ainda para quem está em pé. Imagina só, você não ter força para segurar ali aquela freada. A gente sabe aí que é lei da física. Dependendo da velocidade que um ônibus, que o veículo está circulando, o impacto que ele der contra um objeto parado, ou outro veículo parado, a força que você tem que fazer para se segurar é muito grande. E às vezes você pode até ter uma fratura num braço e aí as pessoas caem uma por cima das outras, acabam se ferindo gravemente. Acidentes que muitas das vezes terminam, como a gente já acompanhou, em mortes. Então fica esse alerta realmente de fato. Não era nessa questão do Código Brasileiro de Trânsito, né, nas regras do nosso trânsito, não deveria ninguém andar em pé em ônibus nenhum, em ônibus algum. Deveria ter transporte para todos irem sentados. Mas especificamente neste caso do Frescão, se torna pior ainda porque não tem onde o passageiro segurar. E pior, a parte de cima ali dos assentos ainda tem bagageiro. Então se você joga uma bagagem ali, o ônibus dá uma freada, a bagagem vem em cima da pessoa que está em pé, imagina só, Clóvis. É verdade. O Alex estava me contando aqui que ele estava saindo daqui para São Paulo no ônibus e logo na saída do Rio aqui, deu um solavanco, ele foi parar no colo de um cara que estava no colo. Mas aí chegou em São Paulo, ele levantou do colo do cara, agradeceu e tudo, então tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado, Salu, daqui a pouco a gente volta a falar.